Boa tarde a todos e todas. Ah, Bom dia no Brasil, para quem estiver eventualmente a ver no Brasil. Eu vou dar aqui início a esta sessão e é um prazer ter aqui a Ana Valéria connosco. Vou passar agora aqui só para ela dar um olá. A Ana Valéria, que está a fazer o seu pós-doutoramento no SIX9, portanto é um prazer e uma honra tê-la aqui connosco. Eu vou, muito resumidamente, apresentar a trajetória académica da professora Ana Valéria, que é docente do programa de pós-graduação em Artes e professora adjunta no Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e do programa de pós-graduação em Educação. É também membro da rede interinstitucional de ações coletivas de universidades do Brasil e da América Latina e coordena pesquisas sobre pedagogia das visualidades e estéticas do lúdico e é também líder de pesquisas dos grupos PAVIS, Pesquisa em Arte e Visualidades, GEPA, Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem, e coordenadora da Brinquedoteca Brincarte, de Estácio Nova Iguaçu. Atua há 30 anos na educação básica como professora de artes nas redes públicas e privadas e é aquariana do dia 30 de janeiro. É mais uma informação não académica, mas que pode ajudar a situar todo o contexto Sim, relativamente à professora Ana Valéria. Eu gostaria também de destacar a parceria que foi estabelecida no âmbito da pós-graduação entre a Universidade à qual pertence a professora Ana Valéria e aqui o SIX9, através do RG2, um grupo de trabalho que eu coordeno, e do RG6, da área de educação RG6, certo? Se não me falha a memória. E no âmbito desta parceria, foi organizado o primeiro colóquio internacional de Artes, Educação e Tecnologias, que foi coordenado pela professora Ana Valéria e que foi um sucesso, creio, com intervenções de colegas da Academia, não só de Portugal, mas também do Brasil. Esperamos que tenha continuidade e, portanto, eventualmente para o ano, daqui a 2 anos, não sei qual é a ideia, que se realize a segunda edição do colóquio. Mas nós queríamos aproveitar o facto de termos cá a professora Ana Valéria para nos falar um bocadinho daquele que foi o seu trabalho de doutoramento, que deu origem a um livro, e é um livro que faz um cruzamento muito interessante entre a área da educação e da cultura visual, da visualidade, que no fundo é a área em que eu também já trabalhei, daí esta ligação que temos os dois. E este é um trabalho muito interessante porque parte da análise da fotografia para pensar a escola ao longo do tempo. E o livro intitula-se Fotografias de Professoras, uma trajetória visual do magistério em escolas municipais do Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX. E, portanto, é um trabalho académico muito interessante, até porque não há, que eu tenha conhecimento, muitos trabalhos que se dediquem a analisar fotografias e todo o acervo visual em torno da educação e das escolas, e, portanto, este é um trabalho muito significativo. Era interessante que aqui houvesse também, em Portugal, um trabalho desse género, um registro desse género. Quem sabe no futuro, se não se poderá desenvolver aqui um projeto em parceria, eventualmente, nesse âmbito. Pronto, então feitas as apresentações e eu daria então aqui a palavra à professora Ana Valéria de Figueiredo para falar um pouco do seu trabalho, da sua trajetória e do resultado da sua pesquisa, que é este livro. sim. Desde já lhe passo então a palavra. Se quiser compartilhar a tela, não sei se Vamos lá, é aqui. compartilhar. É aqui. E
Compartilhar. Eu vou ativar a edição. Participantes, vamos lá, ok. Ativar a edição. Ativar conteúdo, modo de apresentação. Eu não quero. Tá rodando. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer, né, ao professor Ricardo pela recepção e supervisão do pós-doutorado, a professora Liliana Pascoeiro, também pelos laços que estabelecemos, né, de parceria, e não só a parceria acadêmica, como a parceria também pessoal. Então, deixar esse agradecimento aqui de público, agradecer também a quem está nos assistindo presencialmente e também pelo Zoom, e trazer um pouco do que foi a pesquisa, né, de como desenvolvemos. Então, inicialmente, este trabalho teve como tese o título de Imagens Fotográficas de Professoras, uma trajetória visual do magistério em escolas municipais no Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, que então é tornado o livro, né, que está disponível também pela editora Apris ou Apris, lá no Brasil, que ainda não temos digital, ou melhor, temos sim, já está disponível também em formato digital pela Amazon, se não me engano, também pode ser acessado por lá. E então essa tese que vira o livro, ela surge de uma ideia que houve uma atualização do Código de Trânsito no Brasil e escolheram, para fazer essa divulgação, uma característica, né, vamos dizer assim, um personagem como professor, de jaleco, de óculos. Então, isso me suscitou também uma questão, né? Se diz tanto que a figura da professora, do professor é tão valorizada, por que escolher este profissional para fazer essa divulgação? Então, tem aí uma questão de representação ou de representatividade muito forte. Então, comecei a buscar as fotografias, né, do final do século XIX, início do século XX, aqui no Brasil, estabelecemos como período de Primeira República. E estruturei dessa forma, né, o trabalho. No capítulo 1, eu falo da imagem, fotografia, que são convenções partilhadas. No capítulo 2, falo, ou 3, né, na verdade, falo um pouco sobre a metodologia da investigação, porque tinha um trabalho muito caro ali na minha mão, porque eu precisava de criar matrizes de análise, né? Porque a imagem ela é polissêmica, mas como trabalho acadêmico, eu precisava de ter alguma coisa mais estruturada. No capítulo 4, então, a educação da Primeira República, da obscuridade às luzes. No 5, é uma questão, magistério e profissão feminina. E no sexto capítulo, então, apresento a própria análise das fotos, né, seguido das considerações finais. E a pergunta que eu sempre fazia, olhando as fotografias, elas me interrogavam, e eu perguntava sempre a mim e as fotos, qual a busca? O que eu estou buscando nesse texto visual? Preciso de saber para não ficar, vamos dizer assim, patinando, né, pensando muitas coisas e não resolvendo nada. Então, eu fiz esse recorte histórico-temporal, que são fotografias do final do século XIX e início do século XX, e eu procuro ali pistas e indícios, busco as mensagens, os usos e costumes da professora primária. Então, o meu centro de investigação é a figura da professora, né? E tudo que está sendo, tudo que foi agregado a esta figura. Então, daí, fotografias de professoras, né? Então, a construção e representação da imagem da professora, esse período temporal, e eu entendo a fotografia neste trabalho como um texto visual. A fotografia é o texto. E daí comecei, então, a buscar na própria literatura autores e autoras que pudessem me ajudar, né, calçar, vamos dizer assim, essa opção teórico-metodológica. Então, eu vou lá para o Walter Benjamin, que ele vai trazer, né, toda essa ideia de que a fotografia, com essa descoberta, ela vai, assim, habitando as coisas mais minúsculas, né, as coisas mais ocultas, mais significativas,
que vão encontrando formas de se manifestar, né? A Gisele Freund também diz que a fotografia é documento social. Isso foi uma questão muito importante, né, no trabalho, porque eu vejo também o texto visual como um documento social. Então, também foi um dos pilares do trabalho, né? E a ideia, por que Primeira República? Porque no Brasil nós estamos fazendo deste país um país que possa emanar modos e costumes, né? Um país civilizado, um país que tem estabelecido nessa república, saindo do império e trazendo para a república, né? O lema da sua bandeira, do seu panteão é ordem e progresso, né? Como uma arquitetura do êxito. Então, tem que dar certo, né? Então, nós temos prefeitos, por exemplo, o Pereira Passos, que ele sai, isso está no livro também, né, como um dos pilares de todo esse desenvolvimento. Ele sai do Brasil e vai a Paris para poder entender todas as mudanças, e o Pereira Passos, então, é chamado do Haussmann tropical, né, porque ele vai trazer as ideias de urbanização de Paris para o centro do Rio de Janeiro, que neste momento é a capital da República. Então, é de lá que vão ser colocadas, né, as maneiras. E daí também se desenvolve desse bojo que eu chamo de estético, porque existe ali uma ordem estética muito forte, né, de construção, também que é como um modelo, e um modelo de educação. E esta professora, então, ela é uma das construtoras da nação também neste momento, né? E porque o Rio de Janeiro, que eu digo, é a capital do país, uma nova estética para uma nova ordem, modas e modos oficiais de conduta profissional para o magistério e é uma cidade polo difusora de hábitos e costumes. Então, por conta disso, vamos construindo o trabalho. Então, algumas das fotos, né, nós temos aqui no canto esquerdo superior o Bota Abaixo, que ficou conhecida essa operação urbana, né? Então, para livrar o Rio de Janeiro dos miasmas, se liga uma ponta do mar à outra no bulevar que chamamos Avenida Rio Branco. Então, o que impedia essa ligação eram as favelas, os cortiços, como falávamos no Brasil, as cabeças de porco, né, que eram as moradias de pessoas pobres, trabalhadoras, e que precisavam de sumir. Então, a gentrificação começa muito antes, né, do que talvez tenhamos a palavra. E, aliada a isso, como essa avenida ela tinha que ser um modelo para o Brasil e para o mundo, é feito um concurso de prédios que seriam construídos ali para ornamentar, né, esta avenida. Então, temos aqui, né, toda a questão da Flanerie, aqui no lado direito inferior, né, era um bulevar, as mulheres iam fazer compras, os homens também, enfim, era uma passarela. E a primeira escola pública, o primeiro jardim de infância público da municipalidade, né, da capital, está ali, né, do Brasil, inclusive, primeiro espaço de educação infantil. E quando a gente faz uma análise e consegue uma melhor qualidade ali naquele quadro 1910, é o que tem marcado ali, né? E o importante também ver a própria questão epistemológica, né? Quando se trabalha com imagem, um dos cuidados que a gente tem que ter, independentemente se em outras áreas também temos que ter, mais ainda para que a gente não tenha choques epistemológicos. Então, eu fui buscando os autores e vi que uns dialogavam com outros, né? Quando fiz esse quadro, ainda não tinha alguns aplicativos, né, que fosse mais fácil. Então, nós fizemos assim, transformamos para esse quadro e fui vendo que existia ali um núcleo, é, um núcleo de fundamentação importante, inclusive dividido em escolas, né? A própria escola de Frankfurt, dialogando com a escola piagetiana, né? Quando a gente vai buscar essa análise. E a escola dos análises, conversando diretamente com autores da história da educação no Brasil. Então, isso foi importantíssimo para o trabalho, porque eu vi que não havia choque epistemológico nos autores e autoras que eu estava
elencando para ser a minha base teórico-metodológica. Isso foi bastante importante, e, inclusive, hoje, né, no lugar da docência, eu aconselho também aos meus orientandos e orientandas que façam isso, porque isso dá uma segurança teórico-metodológica muito interessante, né, para que a gente siga e não tenha esses choques epistemológicos. E daí também fui buscar autores que pudessem me calçar para a própria questão da leitura. Então, Albert Mangel, ele fala uma coisa que eu gosto muito, né, e uso no meu dia a dia, né, independentemente da academia, né? Ele diz: não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é a nossa função essencial. E a gente faz muitas leituras, né? O tempo todo a gente está lendo. Lendo, e aí é necessário também entender as matrizes de interpretação dessa leitura, e foi um pouco que eu fui buscar, né? A Donis Donnes, ela fala do alfabetismo visual, né? Que é a construção de um sistema básico com criação e compreensão de mensagens, então, como uma gramática. E é interessante que, quando a gente pensa na própria palavra gramática, ela vem numa epistemologia, ou melhor dizendo, numa etimologia de grimório. E o grimório é o livro de magia. Então, é também aquele código, vamos dizer assim, ou aquelas chaves que nos dão entradas para outras possibilidades. Então, não é uma gramática, uma coisa amarrada, né, fechada e engessada, mas é a gramática do Grimório, né, que ali existe uma magia, né, uma maneira que vai nos abrir outras oportunidades. O Panofsky também me foi muito importante, porque ele fala das camadas de leitura, né? Nada é visto da primeira vez, ali a gente tem que ver, rever, trever, né? E o Eugenie também fala de níveis de leitura, né? Ele utiliza um pouco a ideia do Panofsky, mas ele usa outra nomenclatura que ele diz que são níveis, né, de leitura. O Barthes também é um dos principais autores, né? Quando o Barthes fala do punctum e do studium, então estou trabalhando também na diacronia e na sincronia, né? Porque preciso entender, né, estas fotos como uma série, não se faz análise do texto visual com um texto apenas, né? Se, no caso do estudo, que ele é sócio-histórico, né? Então, eu precisava de outros elementos, não apenas uma foto, né? O Dubois fala de recepção e contemplação, a Martine Joly também fala uma coisa que é minha muito cara, né? A expectativa do espectador da época. Então, isso me remete muito à própria questão da arte contemporânea, né? Ela não pacifica, ela é justamente para instigar e criar novas perspectivas, né? Porque é muito mais tranquilo, por exemplo, a gente ver uma imagem renascentista, porque já está ali, está entendido, né? Está pacificada. E a Jolie fala a expectativa do espectador da época. E a Feigal Strover fala das boas formas, né? Que esses fotógrafos também vão buscar as boas formas, formas dinâmicas ou formas mais estáveis. Isso tudo eu fui pensando dentro desse escopo do trabalho. E algumas questões de pesquisa, né? O que a história da educação nos esclarece em relação ao período retratado? Para quem, a quem serviam as imagens? A imagem tem sempre uma intencionalidade. Ela não é feita por acaso, ela não é a Vênus de Botticelli, que, um dia surgiu a imagem, né? Qual o conteúdo e texto e contexto, né, oculto e manifesto? O que são os valores, os usos desse trabalho docente? Qual a identidade docente profissional que se queria constituir? Porque é interessante que eu tenho muitas fotos, né, do Augusto Malta. O Augusto Malta, ele inventa a profissão de fotógrafo oficial no Brasil. Ele é fotógrafo, ele fotografava por amadorismo, e algum prefeito da construção do Rio de Janeiro achou interessante e contratou, e ele cria este posto, né, oficial do fotógrafo profissional e oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. E porque essas fotos também, muitas vezes, muitas fotos são dele, elas eram colocadas nas próprias instituições públicas. Então, nas próprias escolas, na prefeitura, e daí essa ideia de que, de fato, era um texto que tinha que ser lido, porque estava ali apontando uma maneira de ser, agir, né, e de se vestir até.
né? Então, alguns caminhos que eu percorri, eu fui buscar a seleção das escolas, porque eu queria escolas da capital, né, do Rio de Janeiro. Fui buscar, então, como eu disse anteriormente, fotografia com texto, né? A fotografia, ela é muito interessante porque ela é técnica, ela é arte, ela é documento, ela tem várias camadas e várias possibilidades, né? Era a intenção buscar arquitetura e os prédios escolares, mas o escopo do estudo não coube, né? Eu apenas tangencio, né? O uniforme e a moda, então eu tive que ir buscar documentos, né, do que se coloca como uniforme, porque algumas fotos as crianças não têm uniforme, mas elas se colocam como um apuro naquele investimento. Então, eu fui ao Museu Histórico Nacional, que lá no Brasil é o que tem um acervo de indumentária, e a professora Vera Lima, se não me engano, ela me levou à reserva técnica. E ela foi me explicando, quando eu mostrava a foto, não, isso aqui não é uma roupa comum, esta luva com os dedos cortados é mitene, ela é usada para ocasiões especiais, mas de dia, à noite, a luva ela é completa, né? Ela tem a ponta dos dedos. Então, eu fui entendendo esses elementos que iam compondo aquele texto, né? Dessa figura da professora. E foram os locais que eu fui buscando primeiro, que consegui as fotografias, foi o Centro de Referência da Educação Pública do Rio de Janeiro, e um receio que eu tinha é que se aquelas fotografias que eu havia conseguido, elas seriam de um corpus representativo de análise. Então, esses outros lugares que eu fui, eu encontrava as mesmas fotos. Então, isso foi fundamental para que eu, então, confirmasse que o corpus de análise que eu tinha era bem importante, bem robusto, né, nesse caso. E daí fui pensar também o que esses prefeitos, né, o que está acontecendo nesse tempo. Então, a Primeira República, ou República Velha, tinha uma preocupação com a saúde e a higiene, que eram símbolos de civilização e progresso. E quando eu faço essa análise, eu vou entendendo que ia alternando. O prefeito era engenheiro e o presidente era médico. Depois trocava. O presidente era médico e o prefeito engenheiro ou vice-versa. Então havia sempre, ou sanitaristas, então médicos sanitaristas, havia sempre esse câmbio entre um e outro, porque o ideal é isso, é o ideal de saúde, higiene, progresso, símbolos de civilização e progresso, dentro desse ethos estético, né? Como uma composição aí, até mesmo diria, eugênica, né? Dentro dessa composição de, aspas, limpeza, né? Da capital, para que se torne civilizada, né? Então, eu consegui, à época, no centro de referência, 86 fotos digitalizadas, mas eu tive que fazer um recorte. Então, eu escolho 7 escolas do estudo, que são as escolas, mas que tenham a figura da professora. Então, fui também buscar a data das escolas, né? São escolas da capital do Brasil, no Rio de Janeiro, e que são escolas do centro do Rio de Janeiro. Então, também fui buscar essa representatividade dos locais onde essas escolas estavam para ver essas figuras das professoras, e havia essa representatividade, né? Então, basicamente, foi esse corpus que eu utilizei para análise. Há outras fotografias, mas eu não trouxe aqui, né? E pensando fotografia portré, né? Aquela posada, e é muito interessante quando a gente trabalha com imagem fotográfica, porque há de se levar em conta também a própria questão da tecnologia e da técnica, né? Então, muitas vezes eu vou aos lugares e mostro as fotos, as pessoas falam, as pessoas não riam porque elas eram muito sérias naquela época. E eu respondo dizendo, você já se imaginou ficar 5 minutos rindo? Né? Hoje a gente não fica 20, 30 segundos por conta do celular, ia ficar 5 minutos. E havia os estúdios todos preparados, né? Inclusive com uma para de cabeça que se colocava aqui, para a pessoa poder conseguir ficar, né, com o pescocinho em pé, porque senão não conseguia, né? Então, nós fizemos este corpus de análise e fomos buscando as
as leituras, né? Então, olha, um exemplo que eu acabei de falar, né? Temos aqui um grupo de crianças. Essas crianças são do Jardim de Infância Marechal Hermes. Pergunto-vos, olha o semblante das crianças. Perceba a roupa, imaculadamente branca. E o que me chama mais atenção é que todos estão escorados. Esta criança que não conseguiu escorar em algum lugar, coitado, virou um pouquinho, né? Repare que todos arrumaram um jeitinho de ficar ali, né? Amparados de alguma forma. Esta aqui, que não conseguiu, ele... Então, é o tempo da foto, né, que está aí, e até isso a gente tem que ter esse cuidado para não fazer inferências infundadas, né? Ah, porque as crianças estavam tristes. Não, existe ali um fator técnico. Existe quem está por trás dessa foto não se mexe, não ri, fica parado. Imagina o que que não foi isso nesse dia da foto para essas crianças, né? Então, para a gente pensar também. E a busca de um instrumento de análise. Então, como eu disse anteriormente, é um dos pilares que eu busquei para fazer essa análise foi o próprio Panofsky, né, que ele diz tema primário, tema secundário, ou significado intrínseco ou conteúdo, que ele chama de uma descrição pré-iconográfica. Então, ali nós vamos observar os aspectos mais gerais, uma análise iconográfica, nós vamos entender os elementos, e a terceira etapa, ou como diz o Eugênio, o terceiro nível, seria a interpretação iconológica. E eu fui, então, buscando em vários autores, que eu não trago aqui, mas estão lá presentes no texto, buscando como criar vou colocar uma ficha de análise, né? Ou um instrumento, melhor dizendo, de análise. Uns eram muito restritos, outros eram muito amplos. Então, eu fui buscando e fiz, então, o que eu chamo, nesse momento, de ficha catalográfica, com dois grandes campos. O primeiro eu chamo de aspectos técnicos, eu precisava disso, né? O que é o tipo desta imagem, a data, a época, a autoria, de que se trata o assunto, qual o local, as inscrições na foto, qual é a fonte, a descrição técnica do produto, o tipo de foto, preto e branco, sépia, recursos técnicos, enquadramento, o sentido da foto, a direção, a distribuição de planos, né, o objeto geral, como está arrumado, como foi feito esse arranjo. E na segunda parte, né, a codificação cultural, os elementos explícitos, o visível, que eu vou fazer toda a descrição dos marcos simbólicos, do vestuário, do mobiliário, do cenário, e os elementos implícitos, que eu chamo aqui nesse momento de os elementos expressivos. E com este instrumento de análise, eu comecei, então, a observar as fotos, né? Esse é um instituto profissional feminino, só havia meninas, e não eram para as camadas médias e altas da população, porque a estas foi reservado o curso normal, formação de professores. Esta era para as profissões domésticas ou para também gerir a sua própria casa. Então, primeira turma elementar da escola Tiradentes, e dali eu vou colocando, né, um enquadramento dentro de um retângulo, que é uma forma básica de estabilidade, o ponto de fuga está lá ao fundo, passando pelos alunos, né, pelas crianças. Esta professora está com os cabelos presos, né, cabelos soltos nem pensar, porque é um sinônimo de feminilidade, e a professora tem que ser austera, né, ela não pode ser leviana, cabelo solto só na intimidade do lar. Esta roupa, né, a manga presunto, peito de pombo, que era o nome da época, né, da vestimenta, ela está ali de tênis, então eu vou também, depois disso, pormenorizar a própria análise. Então, o cabelo, o vestido, né, as luvas, o apuro nesse vestir também das crianças. Então, nós vemos ali o dia da foto, a foto oficial, porque esta é uma das fotos de Augusto Malta. Então, foi chamado para registrar
uma escola pública, e ali existe também, eu faço uma breve descrição das próprias festas, né? Porque a escola, no Etos de Civilizar, cria-se também a questão dos heróis e heroínas. Então, as festas que são elencadas para serem festejadas e para serem trabalhadas na escola, né? E ali a gente tem festa, a escola Tiradentes, celebrando o dia de Tiradentes, que foi um dos grandes heróis brasileiros, elencados pela Primeira República. Essa foto também do Jardim de Infância Campos Sales, e é muito interessante essa foto porque ela tem, né, toda uma questão posada ali, as crianças, e nós temos ali também aqui a própria ideia de estabilidade em cima, né? E embaixo a gente pode observar que há um triângulo criando essa ideia um pouco dispersiva, ou de mais dinamismo, melhor dizendo, né? Essas professoras, elas são colocadas ao lado, mas elas são as guardiãs, né? E aí tem uma inscrição na foto, que eu acho que ela aparece aqui na próxima, que é lunch ao ar livre. Escola Campos Sales, lunch ao ar livre. E quando a gente apura o olhar, né, isso usei lupa, todas as questões, essa mesa é uma mesa posta. Então, lunch, né, sabemos a tradução em inglês, é almoço. Mas nós temos no Brasil também a figura do lanche, que vira a merenda escolar. Então, ali, esse etos de civilização, né, esse etos civilizacional, ele também passa por essas boas maneiras. E desde criança isso tem que ser trabalhado. E as colegas professoras, elas são ali as guardiãs, né? Elas estão ali, neste momento, não é o seu protagonismo, mas elas estão ali, né? Bem como as árvores, como o guarda que se coloca atrás, mas elas estão ali atentas e prestando atenção naquilo que está acontecendo, né? Esta é outra foto interessante, o Jardim de Infância Marechal Hermes. Então, nos pareceu que existe ali uma avaliação de algumas colegas professoras, porque temos uma mesa atrás, né, colada à parede, com duas professoras. E mais à frente, outras duas, no plano mais inferior, com um grupo de crianças à sua volta. Né? E o interessante é que a gente, nesse caso aqui, nos parece ser criança de 5, 6 anos, ou 4, 5, 6 anos. E há uma quietude neste local. As crianças não se mexem, as crianças estão ali pacientemente esperando. Então, é o dia da foto. E toda uma questão do próprio material didático que vai se referir à escola nova, porque temos ali ao fundo o relógio, o quadro com as imagens, então todo o material didático pedagógico que também faz parte desse ethos da escola nova, né? Com as visualidades comenianas, se assim posso dizer. Então, também vamos ver aí alguns elementos, né? Se a escola chama-se Marechal Hermes, a figura do patrono está lá. Esta mesa encontra alguns diálogos com o próprio material froebeliano, né? De uso do espaço, e ali são colocadas as atividades, né? A própria ideia das visualidades comenianas estão presentes ali nesse ato da escola nova. Bom, também as colegas professoras muito bem vestidas, né? São fotos de duas épocas, a gente tem a primeira de 1915, a segunda de 29, mas é interessante pensar que ainda alguns elementos estão presentes ali, como essas mulheres, por exemplo, dando as mãos. E que nos parece, na segunda foto de 29, que esta mulher que está ao meio, já uma senhora, nos parece que seja a diretora, né? Porque ela cuida ali daquele grupo, inclusive dando as mãos fraternalmente, né, para essas moças. Mas vemos as claras diferenças na altura das saias, no corte dos cabelos, né? Mas ainda essa permanência do grupo juntos, né? Do grupo junto delas estarem ali juntas. É interessante também ver as próprias visualidades, né? Aqui nós temos um recorte. Se o fotógrafo está aqui neste lugar que estamos,
o tempo era tão grande que não encaravam mais, e foi justamente naquele momento que a foto foi registrada, né, com a colega olhando ao longe, né? Não estava prestando muita atenção porque já cansou de olhar para a câmera, né? Como disse anteriormente, tive que estudar moda para poder entender, então temos aí um claro exemplo do taillé, né? O taillé é a adaptação feminina do terno, porque esta mulher, como professora, ela tem a possibilidade de sair às ruas sem uma companhia masculina, mas ela tem que estar muito bem vestida, né, muito bem tampada, né, as partes do seu corpo, o cabelo preso novamente, e uma das poucas profissões que podia circular livremente pela cidade sem a companhia masculina, né? Então, ela tem a bota, ela tem o terno transformado em saia, né? E é o taillé, para que ela possa, então, circular livremente e fazer o seu trabalho, né? A sua permissão. Elementos da Art Nouveau, porque estamos dialogando também com esse tempo, então, vemos claramente esses elementos também colocados nos cabelos, apesar dos cabelos soltos, alguns elementos de arquitetura dialogam com isso, né? Mas dentro disso também a própria ideia da roupa, né? Ali muito bem trajadas, muito bem penteadas, né? E é o dia da foto, então isso tinha que estar muito bem organizado, né? Aí já estamos falando da década de 20, novamente vemos os cabelos mais curtos, as saias também, porém as meias, né? Não se ia com as saias mais curtas à escola sem meias. Então, as meias elas tinham que ser colocadas, quer dizer, apesar das saias serem diminuídas no seu comprimento, não ficava sem amostra, né? As pernas tinham que ser, então, colocadas com as meias, até como sinal de elegância, que esta professora, ela é uma elegante. E é a mesma senhora da foto anterior que está aqui cingindo a cintura da colega professora, né? Então, vemos isso. E aí já vemos que há o uniforme, né? Ali a gravatinha. A gravatinha, ela vai do primeiro ao quarto ano, né? Ou primeira à quinta série, a quarta série, perdão, e ela tem divisas. Então, uma divisa na gravatinha, primeiro ano, duas divisas, segundo ano, e assim sucessivamente. Interessante também que quando eu estudei, eu vi que havia algumas questões relacionadas à própria intelectualidade feminina. Então, as mulheres que não se casavam eram chamadas de cerebralinas, né? E como não havia nenhum tipo de permissão desse corpo feminino, ou que elas não fossem entendidas de outra maneira, muitas usavam o espartilho como um sinal de feminilidade. Então, não podia ser divulgado, mas existia ali, né? E eu fiz essa ideia que talvez ali tenha realmente um espartilho, porque uma cintura muito afinada, né? Muito colocada ali, né? Novas tecnologias, novas possibilidades. Nós vemos aí, então, um grupo de crianças com uma forma de técnica e outra. Já percebemos o movimento, já percebemos as crianças com um sorriso. Então, vamos vendo que isso também vai sendo modificado ao longo do tempo com a própria ideia de novas tecnologias, né? As ginásticas, as prendas do lar, isso também foi um ponto bem interessante, porque esta foto superior à esquerda, a professora Vera Lima, que é a curadora lá do Museu de Indumentária, ela disse que foi muito ousada, porque as moças estavam com os joelhos de fora. Então, para a época, foi de muita ousadia. E isso dialoga diretamente com o trabalho, porque eu estou falando de uma foto de uma escola pública do Rio de Janeiro, que é a capital do país, que vai emanar, né, modos e condutas. Então, toda a modernidade contida na foto está ali, né? Também toda a ideia de tratamento de saúde, então vemos as crianças ali na pia, escovando seus dentes. Neste mesmo tempo, convivendo com tudo isso, escolas profissionais femininas, que elas vão aprender
a bordar, vão aprender a cozinhar, vão aprender a cuidar do lar, a fazer roupas íntimas, né? Não havia essa questão da venda da roupa íntima, mas também faziam. E ali um recorte do uniforme, né? Um uniforme de calças bombachas para a educação física. E outra questão, a própria ideia de uma boa morigeração vem junto com esse ethos da nova república. Então, não é à toa que o Instituto Feminino, o Instituto Profissional Feminino, tem aulas de educação física, para também essa mulher, ela tem que ser uma boa morigeradora, né, para poder modificar esse povo. Tempos de disciplinamento e ordem. Então, vemos isso na arte também, com toda a industrialização do Brasil, e vamos vendo repetido, né, repetidos este lema, ordem e progresso, nas próprias fotos. Novamente, temos ali a senhora, né, a diretora das fotos anteriores, está presente ali. E a questão que eu coloco, né, que mulher é a professora. Então, essa mulher elegante que está no centro da cidade, que está ali na Flanerie, e também esta mulher no Instituto Profissional Feminino, que aprende a lavar roupa, que aprende a cozinhar, que aprende as prendas do lar. Então, que mulher é essa, professora? Né? E aí trago as considerações finais, porque vejo que o trabalho ele tem como transversalidade a própria ideia da estética, é um dos pilares, né, de todas essas modificações, vejo isso claramente, higienização e civilidade, fotos oficiais, né, as fotos oficiais do fotógrafo oficial da prefeitura, instauração de modelos e condutas, como se for uma cartilha visual. E daí a ideia própria da pedagogia das visualidades. Existe uma pedagogia muito forte nessas fotos, né? Como se comportar, como ser professora dentro desta Primeira República, né? E a profissão docente com rupturas e permanências dentro desse bojo da própria Escola Nova, e essas mulheres professoras como as construtoras de uma nova ordem. Então, trago aí alguns recortes das fotos, né? Elas nos olham, elas conversam conosco, né? Mais novas, mais de idade, fazendo a própria questão da cozinha, né? Ousadamente, com o joelho de fora. A professora é mãe da minha orientadora, né? E aí é uma homenagem que eu faço, esse é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e essa foto já é de 54 neste caso, mas o Instituto ele é fundado em 1932, né, para a formação a profissionalização dessa mulher de uma forma intelectualizada, né? E aí a professora Aparecida Mamed, que foi minha orientadora, minha grande amiga, minha grande inspiração, está aqui, nesse cantinho aqui, e então é uma homenagem que eu trago para ela. Rupturas e permanências, né? Os pontos de vista, como podemos ver isto, a própria tecnologia vai criar pontos de ruptura, mas tem alguns que são permanentes, né? O livro, e aí fotografia de professoras, uma trajetória visual do magistério em escolas municipais do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX, e algumas outras publicações também que tive a oportunidade de organizar ou de participar, mas que vão também dialogar com a própria ideia de que a imagem é texto, e como texto precisa de ser lido. Então é isso, agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos, e também do professor Ricardo e professora Liliana. Muito obrigado, Ana Valéria, por esta ótima apresentação, que demonstra de facto a importância que a imagem tem. Eu não me canso de dizer, não é, que é uma dimensão que nós muitas vezes ignoramos, esquecemos, não é? Passamos para segundo plano, nas pesquisas em ciências sociais e humanas, e que na verdade é central, não é? E a dimensão da visualidade é fundamental. E eu queria apenas fazer um ou outro comentário e
queria colocar também uma questão. Eu sei que não nos podemos estender, porque vai apresentar o livro daqui a pouco noutra universidade, portanto, isto hoje é uma maratona. Sim, Mas algo que me parece muito interessante, que é aquilo que referiu da importância que a técnica, a tecnologia tem no contexto de registro visual, não é? E como isso modela a forma como nós olhamos para as imagens e como as imagens são produzidas, não é? Aquelas imagens que nós vimos muito estáticas, muito ordenadas, têm a ver não só com o contexto da época e com uma certa ideologia, mas também com os contextos técnicos, não é? E, portanto, para produzir a fotografia era necessário que toda a encenação, não é? Todo o cenário sim, fosse enquadrado e registado daquela forma, o que promovia algo muito estático, não é? Muito certinho e sim. muito ordenado. E, portanto, isso é fundamental hoje em dia. Quando se faz o registro fotográfico é completamente diferente, não é? E aquilo que se procura até, por vezes, uma certa dinâmica, não é? E, portanto, e isto leva a uma outra questão, que é a de saber se eventualmente pondera fazer, ou se já fez, uma análise evolutiva dos registros visuais em torno da escola, do meio escolar e dos diferentes atores do contexto escolar, não é? Porque as imagens que nos trouxe também são imagens oficiais, não é? E essa é uma dimensão importante, não é? Ou seja, Sim. aquela é o registro oficial e, portanto, há ali uma ideologia do Estado e há todo o aparato do Estado, não é? Que se encontra ali representado também na escola, e tem que ser a visão oficial que se pretende transmitir, não é? Hum, Hoje em dia temos outras formas de fazer o registro fotográfico, né? A democratização do acesso às tecnologias visuais e, portanto, nós todos permanentemente, quando falamos de cultura visual, falamos precisamente disso, permanentemente todos registamos visualmente aquilo que nos rodeia, e não só registamos, como depois colocamos muito facilmente nas redes sociais, não é? E todos os dias as redes sociais são inundadas por imagens, vídeos e tudo mais do contexto escolar e daquilo que se passa na escola. Registros que são feitos pelos professores, pelos alunos, pelos diferentes atores, não é? E, portanto, não sei se ponderou fazer ou se pondera fazer uma análise daquilo que é a cultura visual escolar, não é? Contemporânea, que, de facto, remete para esta ideia da democratização do acesso ao registro visual, às tecnologias de registro visual, mas também à circulação da imagem. Que, o exemplo que nos trouxe nada tem a ver com o processo de circulação de imagem que existe hoje em dia, não é? E, portanto, era apenas este comentário e esta questão que eu queria deixar. E depois passo para quem está também a assistir, queira eventualmente fazer comentário, ou colocar Sim. questões. Sim, essa própria questão da circulação, também vemos que existia a circulação dessas imagens, porque algumas dessas imagens foram transformadas em cartões postais. Então, elas circulavam também, né? E daí essa ideia de fechar, pelo menos no escopo do trabalho, sobre as fotos oficiais, porque elas também tinham essa circulação, né? E elas estão ali no momento de construção, né? Porque a fotografia era uma coisa cara, né? Então ela precisava de ser preservada e como levando-se em conta também a extensão territorial do Brasil, ela precisava de circular de alguma forma. Então, algumas dessas imagens são transformadas em cartões postais, né? Mando-te do Rio de Janeiro uma forma de uma foto de escola, veja que beleza. Sim, a capital do país, né? Então, circulam também. Mais recentemente, num outro trabalho que participei também, um outro livro, eu trabalho com a ideia, né, que nós ainda no Brasil temos a formação de professores em nível médio, né, não sei se aqui chama-se secundário, que são jovens. Não. Então, é magistério. Temos a formação em nível superior e ainda temos a formação em nível médio.
Então, eu fiz um pequeno trabalho que era o seguinte: qual a cara do curso normal? Interrogação. E os meninos e as meninas, eu pedia que eles circulassem no espaço escolar. Nessa época, eu estava lecionando nessa escola. E falei com eles: vocês vão trazer 5 fotos do que para você responde esta pergunta: qual a cara do curso normal? Então, também foi uma forma de circulação, né? E eu levei, os dispositivos móveis, né? Os telemóveis ainda estavam começando com essa ideia da câmera em si, e eu levei uma câmerazinha digital e pedi para que eles fotografassem. Hoje a gente fala na câmera digital como se fosse no século passado, né? Isso tem coisa de 3, 4 anos, né? Então, vemos a celeridade, né, da tecnologia. E foi muito interessante o resultado, que eles traziam, por exemplo, o refeitório. E eu então falava: por que que é a cara do curso normal para você o refeitório? Ah, porque quando eu estou muito, eu fico desanimada assistindo muitas aulas, é porque eu estou com fome. Então eu sei que aqui a merenda é boa. E aí eu fico animada. Então isso para mim vai ser um registro da cara do curso normal. Outros traziam um mural, né? Porque era uma divisão que eles tinham, cada turma, em um mês, tinha que confeccionar um mural. Então, um mural com datas comemorativas ou outras coisas que eles tinham vontade de se expressar. Então, uns traziam um mural. Mas por que um mural é para você a cara do curso normal? Ah, porque o mural eu posso organizar coisas que eu quero dizer e não tem outra maneira de dizer. O mural é essencialmente visualidade, né? Outros traziam a sala de leitura. E vejam que curioso. Por que você trouxe a sala de leitura como a cara do curso normal? É porque eu faço as minhas pesquisas, mas eu também durmo ali. Então, era uma sala de descanso e, ao mesmo tempo, de pesquisa. Então, foi um pouco próximo desta questão que você Uhum. trouxe, né? De como circulam. E já temos alguns trabalhos no Brasil, não tive a oportunidade ainda, de fazê-lo, mas está no horizonte, no radar, né? Temos o trabalho, por exemplo, do César Donizete, que ele entrega câmeras para as crianças com 3, 4 anos. E elas circulam no espaço escolar, fotografando ali o que acham interessante. Então, de fato, né, essa ideia da circulação de imagens, ela é bastante interessante e vejo que necessária dentro desse panorama das culturas visuais, né? Das construções, das visualidades, e ali, sobretudo no escopo da pesquisa, né? Como uma pedagogia mesmo, a pedagogia das visualidades. As visualidades, elas são extremamente pedagógicas. E quando a gente ouve do porquê da opção desta imagem e não daquela, a gente entende que existe ali um substrato muito forte, né, de uma educação, às vezes, não sistematizada, mas que está lá, presente, para que se fotografe dessa forma, né? Então, é um pouco sobre isso. Bem, temos uma questão, a Teresa? Obrigada. Obrigada, Valéria. Foi uma apresentação super interessante. Gostei muito. Obrigada. E ao longo da apresentação surgiram aqui algumas surpresas. Por exemplo, por um lado, eu não estava à espera de ver alunos negros, nem estava à espera de ver turmas mistas, que era coisa que cá não havia de todo. É uma coisa muito recente. E depois, no final, fico aí com a sensação, a Valéria mostrou-nos sempre muito professoras, portanto, um mundo feminino no ensino. Mas também haveriam homens, imagino. Eles não aparecem porque não são fotografados ou foi uma questão de seleção das fotografias que a Valéria nos trouxe agora? Não aparecia essa figura do professor. Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Tereza. É uma trajetória bem interessante. A primeira escola de formação de professores na América Latina foi instaurada em Niterói. Niterói é uma cidade que é próxima do Rio de Janeiro. Tem a Baía de Guanabara, de um lado é Niterói, do outro lado Rio de Janeiro.
E essa escola funcionou por 14 anos e só habilitou homens, somente homens. Essa escola fecha e reabre 4 anos depois. E ela, então, é uma escola de formação exclusivamente feminina. Porque há um processo também histórico-econômico, se assim posso colocar, que se ganhava pouco, como se ganha até hoje, a profissão de professor, né? Então, nos estudos que fiz, parece que houve um pouco uma troca entre a liberdade das mulheres saírem à rua desacompanhadas ou desacompanhadas com este homem que deveria ser um mantenedor da família. Então, os homens vão para outras profissões e a profissão acaba sendo feminilizada, se assim posso dizer. E mais, há uma campanha no Brasil de comparação desta mulher professora com a figura santa de Nossa Senhora. Sim. E, sobretudo, uma carga muito forte, porque como há esse ethos de uma nova geração no Brasil, né, esse ethos até mesmo do branqueamento, posso dizer assim, a figura central é a mulher professora, porque ela vai trazer uma nova geração, seja pela educação, ou fundamentalmente pela educação, para a população brasileira. Então, a escola normal, não há homens, não há homens, não há alunos, há alunas. E quando se instaura mais, de uma maneira mais institucionalizada, o próprio Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que está lá até hoje, né, mas aí de outra forma, existe a escola militar no bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então, a escola militar ela é fundamentalmente dos homens, dos rapazes. E a escola normal ela é fundamentalmente das mulheres. E no bairro da Tijuca isso fica muito, muito forte, porque os rapazes da escola militar casavam-se com as mulheres do Instituto de Educação. Então, de fato, Tereza, nas fotografias que eu tive em mãos e outras que eu olhei e não selecionei para análise do estudo, não vi homens, por todas essas questões que são múltiplas e que vão configurar um pouco essa figura da professora. Não estive com fotografias anteriores ao escopo do estudo e posteriores, mas neste período, por todas essas razões, não vi fotografias de homens. Mas as escolas mistas também eram um símbolo da modernidade, né, no Brasil. Então, instaurou-se a escola mista, né, mas há, em alguns estudos, em alguns espaços, ainda as escolas separadas, né, femininas e masculinas, tanto que há, por exemplo, o Instituto Profissional Feminino, mas é muito mais uma cartografia de gênero, porque o Instituto Profissional Feminino vai ensinar a bordar, a cozinhar, a costurar, e o Instituto Profissional Masculino vai ensinar a pintar paredes, a carpintaria, a funilaria. Mas repare que isso são para as camadas menos favorecidas da população. Porque as camadas mais favorecidas, os homens vão direto para o ensino superior. Engenharias, direito, até filosofia, né, medicina, forças armadas, e as mulheres vão para as profissões da educação, né? Então, existe de fato essa divisão de gênero, que ela é transversalizada todo o tempo pela questão econômica, né, histórica. Então, de fato, não vi, Tereza, não achei nenhuma. Só uma questão que eu penso que era assim, que às professoras não era permitido casarem-se. Elas, quando vinham para professoras, dedicavam-se exclusivamente àquela atividade. No Brasil também era assim, nesta altura?
Tem alguns casos, mas não eram todos. Ok. Elas eram, vamos dizer assim, desaconselhadas é uma expressão estranha, mas é a contrair o matrimônio, né? Parece que é uma doença, né? Contrair o matrimônio, né? Mas elas eram desaconselhadas, Ok. porque, inclusive, tem uma carta, né, do Peter McLaren que anda por aí, que não pode ser no contrato de professora, não chegava a tal, mas elas eram desaconselhadas, certamente, a casarem-se. Uhum. E quando casadas eram desaconselhavam a ter filho, né, a instaurar uma prole, e para ser professora, elas precisavam de ter autorização do juiz de paz e, quando eram casadas, do marido, né, um atestado Uhum. de boa conduta. Isso era tirado, era dado pelo juiz de paz ou pelo marido em juízo, em cartório. Não era assim, faz um papel e vai lá, não. Tinha que ser registrado tudo direitinho. Então, tem toda essa configuração aí da profissão docente, né, feminina. Obrigada. Muito interessante. Muito obrigada. Ahm, a Filipa Ramalhete também parece que quer intervir. Força. Olá, é só também, olá, boa tarde, é só também e muitos parabéns e obrigada pelo livro, que é mesmo muito. Nós estamos todos aqui assim a imaginar coisas que vimos ao longo das nossas vidas e é muito bonito o trabalho. Era uma curiosidade, não em relação às professoras, mas em relação aos alunos que aparecem. Eles a mim parecem todos muito bem vestidos e muito bem calçados. Pronto, não sei se era uma questão da classe que frequentava a escola, se era porque era obrigatório no dia da fotografia trazer sapatos, não sei, mas gostava de perceber assim um bocadinho melhor, é uma curiosidade. Obrigada, Filipa, por estar aí pela questão. Era o dia da foto, né? Então, esse dia da foto tinha que ter um vestir mais apurado, um calçar mais apurado, e houve, nesse início de instauração da escola, uma luta muito grande do próprio poder público, porque as crianças eram também um ganho familiar, né? Elas trabalhavam para manter. Então, houve também uma grande campanha de convencimento familiar para que essas crianças pudessem ir para a escola, né? Para que elas isso não fosse entendido como tirar mais uma renda da família. Então, houve também, e essas fotos, elas vão também nessa direção de mostrar às famílias, né, a importância de estar ali, de deixar o seu filho, né, de matricular os seus filhos na escola. E certamente, dos documentos que tive a oportunidade de ler, porque também li documentos oficiais, né? Busquei muitas outras fontes para fundamentar a leitura visual, ficou muito claro isso, que era o dia da foto, era o combinado, era a foto oficial, todos tinham que estar muito bem asseados, muito bem penteados e limpos, tanto que tem fotos, né, que as meninas estão todas com laçarote, e os meninos todos de terninho, porque ali existia toda uma liturgia para o dia da foto, né? Porque tratavam-se de fotos oficiais. E logo depois se instaura um uniforme, existe também, estudei um pouco sobre a história do uniforme, né? O uniforme ele foi criado justamente com essa ideia, quando há um pouco mais de universalidade dessa matrícula, para apagar um pouco essas diferenças socioeconômicas, né? Mas, de fato, quem acede, primeiramente, às escolas são as camadas médias, e nem tanto as altas, porque as altas tinham preceptores, né? Então são as camadas médias, mas que existiu todo um trabalho para que as famílias menos favorecidas aderissem à ideia da escola, né? A escola como uma grande instituição de civilização aí dessa parte da população. Não sei se há mais questões, dúvidas. Liliana, estavas a fazer um comentário, não sei se. Só agradecer à Ana
e aguardar que façam um estudo deste até agora em Portugal, porque eu acho que há muitas semelhanças, um pouco talvez mais tarde, não tanto neste período que é 1800, final de 1800 e 1900, mas na altura que começa o nosso Estado Novo, por muito do que fala aqui, eu penso que é muito semelhante ao que se passou durante o Estado Novo. E até bem recentemente, uma das fotografias dos meus pais, são muito semelhantes àquilo, um bocadinho com as roupas diferentes, mas que de fora. Eu lembro de comentarem isso no dia da foto. Toda a gente tinha que calçar, porque toda a gente tinha sapatos, pediam sapatos para não se ter a foto quando não faz escola descalços. Portanto, tudo isso eu acho que é muito semelhante ao que se passou em Portugal. Portanto, quando quiser fazer um paralelismo entre os dois lados do Atlântico, acho que tem muito material que será muito interessante de comparar. Ótimo. Vamos estabelecer essas pontes, certamente. Pronto, e assim, não havendo mais questões, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade da professora. Ricardo, desculpa, posso Sim. só uma questão que a Filipe Sim, força. ela tinha colocado, não consegue colocar aqui no chat, é onde é que se pode adquirir este livro? Onde é que ele está disponível? Olha, posso ver aqui. Tereza, este livro tem arquivo físico, Uhum, tem também na plataforma Amazon. Ele está à venda. ok, Tá? E se você quiser, né, depois trocamos, você me passa um e-mail, eu passo para o professor Ricardo, posso lhe mandar a tese também, né? ok. Que aí o livro eu tive que enxugar um pouquinho, mas te mando a tese, que a tese está mais distendida, mas também está disponível. Obrigada. Acho até que se tu colocares meu nome completo, Aparece. Ana Valéria B. Figueiredo da Costa, Uhum, acho que chega lá, ok, a tese completa. ok, obrigada. Obrigada. Uhum. Então finalizávamos esta sessão. Eu agradeço a disponibilidade da professora Ana Valéria Figueiredo para apresentar o seu trabalho. Estamos muito felizes por esta parceria e esta possibilidade de termos cá também durante o seu trabalho de pós-doutoramento. Esperamos que Sim. venha mais vezes e que isto seja o início de Sim. uma parceria, não só consigo, mas também com a instituição onde trabalha. Eu agradeço a quem esteve presente também nesta sessão, que vai estar depois, estamos a gravar e, portanto, estará depois disponível online. E eu encerrava assim a sessão. E, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito a todas e todos, e mais uma vez, né, ao professor Ricardo, a professora Liliana, e também ao Agenor, professor Agenor, que está ali dando suporte. Muito obrigada. Grande beijo.